época de mudança de valores. A década de 1920 ficou conhecida como Anos Loucos. A juventude foi chamada de geração perdida pelo seu modo de vida alienado e superficial. Em 1927, com apenas 24 anos de idade, o jovem Manuel Jacinto Coelho assumiu uma grande responsabilidade: a presidência da Tenda Espírita Francisco de Assis. Para Manuel, a juventude da fase do pensamento foi criada com histórias, com contos e lendas, e admitiam tudo isto porque era uma juventude subdesenvolvida. Ele conhecia o futuro e via uma juventude muito diferente à procura de se conhecer. O governo de Washington Luiz na presidência da República do Brasil ocorreu entre 1926 e 1930, ficando posteriormente conhecido como o último governo do regime oligárquico. No período em que Washington Luiz assumia a presidência, o estado de sítio estava instaurado no país até 31 de dezembro de 1926. Passado o estado de sítio, o presidente restaurou a legalidade no país, libertando presos políticos e reconhecendo o Partido Comunista do Brasil. No entanto, com o crescimento da oposição ao governo em agosto de 1927, o Washington Luiz tomou medidas de cerceamento das liberdades políticas. Foi promulgada a Lei Celerada, que censurou a imprensa e restringiu o direito de reunião, e o comunismo foi considerado ilegal novamente. O Washington Luiz implementou no final de 1926 uma reforma monetária que instituiu o cruzeiro como nova moeda da República. A reforma não chegou à segunda fase devido à crise de 1929. Cada período de prosperidade foi o resultado de uma mudança de paradigma nos assuntos globais. As mudanças na década de 1920 ocorreram em parte como resultado da conclusão da Primeira Guerra Mundial e da gripe espanhola. Foi a era das inovações tecnológicas, da eletricidade, da modernização das fábricas, do rádio e do início do cinema falado. Faltando pouco mais de 2 meses para acabar esta década, a queda da Bolsa de Nova York em 24 de outubro de 1929 marcou o fim desta época de prosperidade, que ficou conhecida como Loucos Anos 20. Em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York gerou uma crise mundial, que colocou o presidente em situação crítica e interrompeu seu projeto de reforma das finanças da União. Toda a euforia dos felizes anos 20 acabou no dia 29 de outubro de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York registrou a maior baixa de sua história. De um dia para o outro, os investidores perderam tudo, afetando toda a economia dos Estados Unidos e, consequentemente, o resto do mundo. Os anos seguintes ficaram conhecidos como a Grande Depressão, marcados por falências, desemprego e desespero. Em outubro de 1930, um grupo de conspiradores derrubou o presidente Washington Luiz e colocou Getúlio Vargas no poder, um movimento que ficou conhecido como Revolução de 30. Falências, desemprego, fome, miséria. A Grande Depressão atingiu todas as camadas sociais. Aqueles que já eram pobres antes da crise, depois dela ficaram numa situação desesperadora. Para o presidente da Tenda Espírita Francisco de Assis, o jovem Manuel Jacinto Coelho, a mãe natural é quem impõe aquela condição de ser pobre, de ser miserável, de ser mendigo. E por mais que os ricos queiram fazer pelos pobres, pelos mendigos e pelos miseráveis, a natureza não deixa. São impelidos pela natureza.
Não é que a natureza seja ruim. Ela é a mãe de todos. Se ela mantém esse desequilíbrio, essa disparidade, é porque ela sabe o que está fazendo. Ninguém paga sem dever. Se é pobre, se é mendigo, se é miserável, existe a causa. E procurando a causa, encontra. 273, volume do Histórico, da obra Universo em Desencanto.